A gente estava discutindo, né, a questão do conceito de justiça nesse curso, né? Acabei falando até um pouco de besteira lá, que Deus tira a vida das pessoas, não. Deus, a justiça é feita conforme a ordem positiva e a ordem natural. Então Deus não tira a vida de ninguém. Os homicídios acontecem, entendeu? E alguns homicídios estão dentro da excludente de antijuridicidade. Então, eu tive que fazer uma correção disso aí na aula passada, mas estou arrumando aqui agora porque na realidade a gente fica tentando discutir, tentando encontrar aí uma relação entre o direito e a justiça, e é difícil você ver. Eu posso falar alguns casos aqui para vocês entenderem o que nós estamos discutindo aqui nesse curso, né? Uma menina de 15 anos, ela foi cumprir pena com mais 20 homens numa cela. Ela teve que manter relações sexuais com eles para ter direito à comida. O delegado autorizou essa prisão. Olha para você ver que loucura, né? Não está previsto em norma nenhuma, mas isso foi permitido por uma autoridade judiciária, uma autoridade do direito, por exemplo. Tá? Aqui nós temos um outro caso, né? Por exemplo, onde um HC 16498 no STJ, em que os presos estavam cumprindo pena em container lá no Espírito Santo. Vou dar um exemplo, tá? Então, eu pergunto como é que alguém vai cumprir pena dentro de um container. Então, a ideia é que, inclusive, o ministro Nilson Naves concedeu habeas corpus para que esses presos fossem transferidos. Então, a justiça, ela tem uma relação fortíssima com a norma e uma relação fortíssima com o direito. São três conceitos: um conceito de norma, um conceito de justiça e um conceito de direito. Tá bom? Importante você... Só que, quando alguém vai tomar posse como juiz, como vai tomar posse como delegado, promotor, ele não faz a justiça dele. Existem várias teorias sobre a justiça. Então, por exemplo, existe na concepção do Venosa, por exemplo, e esses conceitos vieram lá da Grécia, de Roma, dos filósofos, né? A justiça comutativa, ou sinalagmática, a justiça que está envolvida com a igualdade de prestações, por exemplo, um contrato de compra e venda, rege principalmente o direito privado. A justiça distributiva, segundo a proporcionalidade, né? Uma justiça penal que analisa o indivíduo, que prevê que ele vai melhorar dentro do sistema, ele entra no fechado, vai para o semiaberto, depois vai para o aberto, tá certo? A pena tem que ser conforme ao tipo penal, o bem jurídico violado, você está entendendo? A justiça legal que é um bem comum, que atinge o bem comum, a justiça que organiza as estruturas públicas, uma justiça para todos, já que a justiça é serviço público. E você tem a justiça social, né? Na proteção aos desamparados, às mulheres, às crianças, aos idosos. Então você tem aí um consenso doutrinário em todas as nações sobre esses tipos de justiça. Então não é a minha justiça, tá certo? É a relação da justiça com a igualdade, na visão aqui do Risato Nunes, por exemplo, tá certo? Então, protege os idosos porque os idosos são mais vulneráveis. Protege-se as crianças porque as crianças são mais vulneráveis. Nós estamos falando de uma igualdade material. Igualdade formal ele já tem. Todos nós somos iguais perante a lei. Vocês estão entendendo a discussão jurídica? Então, quando você faz uma cota para permitir que pessoas surdas e mudas vão trabalhar num órgão, como aconteceu no STJ, você iguala essas pessoas. Essas pessoas não querem, estou colocando surdos mudos, pessoas com síndrome de Down, trabalhando nos órgãos públicos, em convênios, nas empresas terceirizadas que o Superior Tribunal de Justiça fez, uma atitude maravilhosa, igualando essas pessoas, tirando essas pessoas do anonimato e colocando no mercado de trabalho. Essa ação, ela iguala as pessoas. Porque o indivíduo nessa situação ele não quer esmola, ele quer direito, ele também tem direito a trabalhar, ele também pode ser útil no seu trabalho. Tá certo? Então a justiça, essas iniciativas, elas melhoram, tá certo? O discurso da igualdade, elas concretizam o direito, porque senão você não vai fazer uma formação humanística dentro do conceito de justiça. Tá bom? Então é importante que a gente
Dentro desse curso de introdução ao estudo de direito, façamos reflexões sobre a justiça. Não é a minha, não é a sua, é a aceita na doutrina, na jurisprudência, nos costumes, tá certo? Dentro do direito romano-germânico. Ah não, vamos anotar aqui a China, colocar a pessoa no paredão. Lá é outro direito. Ah, vamos fazer lá na Índia. Não, lá é outro direito. Não vamos fazer lá no Texas, nos Estados Unidos. Lá é outro direito. Não dá para, não é da mesma escola. A nossa escola é romano-germânica. Os nossos princípios e regras e valores são diferentes. Tá certo? Professor Joel, vamos continuar. Daqui a pouco a gente continua. De volta.